Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna do CPV UEL. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de História do Brasil. Eu sou o professor Vinícius e hoje vou fazer uma pequena apresentação da nossa disciplina para vocês. Começando, primeiro vocês podem se perguntar quem que sou eu, é essa pessoa que está falando sem mostrar o rosto para vocês, mas eu sei que muitos professores estão gravando aí mostrando, falando diretamente com vocês, mas infelizmente eu vou ter algumas limitações técnicas, eu não tenho uma webcam decente que funcione, então infelizmente nas nossas aulas vocês só vão poder ouvir a minha voz mesmo, mas vamos torcer para toda essa situação pandêmica que nós estamos vivendo passar logo e a gente poder se encontrar um dia no cursinho para eu falar com vocês presencialmente. Bom, eu sou formado em História pela UEL, me formei no comecinho desse ano ainda e atualmente, além do cursinho, eu também trabalho dando aulas no ensino básico, na rede particular de ensino. E aqui no cursinho, a nossa área de História ela é dividida em duas frentes, vocês já devem ter visto. A frente de História Geral, com o professor Juninho, e a frente de História do Brasil, comigo, nós dois, eu e Juninho, nós temos um grupo no Facebook chamado História CPV 2020. Esse grupo, ele serve para vocês entrarem lá, pedirem para participar, onde vocês podem mandar suas sugestões, as suas dicas e também as suas dúvidas, reclamações sobre as aulas, e onde eu e Juninho sempre colocamos algum material complementar para vocês acompanharem as nossas aulas, ok? Então, para a gente começar, primeira pergunta que pode vir à mente de vocês: por que estudar História? E a primeira resposta que a gente pode dar a essa questão, ela é muito óbvia. Para ir bem no vestibular da UEL e no Enem, assim como o professor Vinícius foi num dia que ele estava na festa do aterro e confundiram ele com um candidato, mas tudo bem. Então, para ir bem no vestibular da UEL e no Enem. Por quê? Bom, vamos lá. A primeira fase do vestibular da UEL é composta por 60 questões de conhecimentos gerais, certo? E essas 60 questões de conhecimentos gerais, elas tenho certeza que vocês já vão saber que elas têm 6 ou 7 questões de história, certo? Então, entre lá as várias questões de ciências humanas, ciências da natureza, 6 ou 7 questões dessas são de história. Mas você pode falar, beleza, professor, eu não gosto de história, eu só vou estudar as outras disciplinas, vou acertar 53 questões do vestibular e vou passar mesmo assim. Tudo bem, pode até acontecer. No entanto, lembre-se que o vestibular da UEL trabalha muito com a interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade? É misturar, mesclar os conteúdos de diferentes disciplinas em diferentes áreas dentro da prova. Então, a gente pode dizer tranquilamente que em pelo menos 50% da prova você vai encontrar algum conteúdo de história, tá? Mas a questão não para por aí, Na segunda fase, nós temos as específicas, as provas de conhecimentos específicos de acordo com o curso que você escolher. E a disciplina de História, ela aparece em pelo menos 14 cursos da UEL. Eu não vou falar essa lista de cursos para vocês, vou falar para vocês entrarem lá no site da COPS, deem uma olhadinha no manual do candidato, que você vai ver se o seu curso tem ou não a específica de História, beleza? Mas também tem, além desses 14 cursos, a prova de linguagens e de redação, que todas as disciplinas, todos os cursos, todas as áreas acabam fazendo, e onde o conhecimento em História vai acabar te dando um suporte muito bom, vai acabar te dando um suporte muito mais confiável para você escrever uma boa redação, para você fazer uma boa interpretação de texto, ok? O outro motivo que a gente pode dar por que estudar História é um motivo muito simples, é um motivo que está óbvio para todo mundo, que é porque é legal, Porque é legal e que pode dar muitos conhecimentos significativos para nós usarmos no nosso dia a dia, independente da profissão. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Como que a história, além de ser uma disciplina, uma matéria que você estuda para fazer uma prova, que você estuda por curiosidade, que você gosta de aprender, também é uma disciplina que nos ajuda a nos localizarmos no tempo e no espaço, a sabermos um pouco melhor sobre o nosso papel nesse grande planeta bola que nós chamamos Terra, ok? E
dentro disso, a gente chega na nossa história do Brasil. Eu pergunto para vocês, como que vocês entendem a história do Brasil hoje? Será que vocês entendem a história do Brasil como uma verdadeira zorra? Se vocês entendem assim, eu não tiro a razão de vocês, né? Porque realmente, entre muitas situações que o nosso país vive, chega uma hora que a gente para pensar e fala, poxa, quando que esse país vai começar a ir para frente, né? Então, será que estudar a história do Brasil é só entender que o Brasil é uma zorra? Ou será que também é entender como que se formou ou como que se caracteriza a nossa identidade como povo, né? Por quê? A gente pode entender história como o conjunto das ações humanas no tempo e no espaço, né? Então, essa ideia de que todos nós somos brasileiros, que somos iguais em direitos e deveres, independente da etnia, da religião, da classe social, do gênero, do time de futebol, é uma coisa ainda muito recente. E nós ainda questionamos se isso acontece na prática, né? E como a história é o conjunto das ações humanas no tempo e no espaço, a história do Brasil é o conjunto das ações dos seres humanos, dos brasileiros, no tempo e no espaço. E por conta disso, nós precisamos entender também o que é esse Brasil, né? O que é essa identidade, essa unidade, essa coisa que une a todos nós e, enfim, e que forma a nossa identidade, certo? Primeiro, só para a gente conseguir esclarecer algumas coisinhas aqui, vamos entender quando que começa a história do Brasil dentro do gráfico da história geral, né? História geral aí, entre aspas. Olhando mais de perto, o que a gente pode perceber? Que a história do Brasil, ela começa mais ou menos aqui no ano de 1500, né, com seu descobrimento, quando a Europa está vivendo a sua Idade Moderna. No entanto, essa perspectiva de que a história do Brasil só começa a partir do seu descobrimento, a partir do ano de 1500, é uma perspectiva muito da visão europeia, né? Porque, na verdade, só foram eles que só descobriram que o Brasil existe a partir de 1500. No entanto, se a gente considera que a história é o conjunto das ações humanas no tempo e no espaço, existe muita história antes disso também, né? Principalmente a história dos nossos povos nativos, dos primeiros habitantes que chegaram aqui no Brasil. No entanto, foi só a partir do ano de 1500, né, que vai ser o foco principal do nosso trabalho, que começaram essa série de encontros entre europeus, entre africanos, entre povos indígenas, né, encontros nem sempre pacíficos, né, na maioria das vezes são encontros conflituosos, que vão resultar na história do Brasil da forma como nós conhecemos hoje, né? E a história do Brasil, em específico, ela pode ser dividida de diversas formas, né? Aqui, só aumentando um pouquinho esse mapa, existem várias formas, então, que a gente pode dividir a história do Brasil, só que a mais comum delas é a divisão política da história do Brasil, que é a divisão que é empregada aqui nessa linha do tempo, né? A divisão política do Brasil, ela toma como pontos de referência, né, como critérios de divisão, os eventos políticos, né, os eventos políticos do nosso país. Então, ela é dividida em período pré-colonial, de 1500 a 1530, que vai do descobrimento do Brasil até o início da colonização. Período colonial, quando começa a colonização, até 1822, que é a independência do Brasil. O período imperial, que vai da independência do Brasil até a proclamação da República, e o período republicano, que existe desde a proclamação da República em 1889 até a data de hoje, certo? Então, existem várias formas aí da gente fazer a divisão do Brasil. A gente poderia utilizar critérios econômicos também, falando qual que é a atividade econômica mais importante em cada época. Pode usar critérios linguísticos, né, a língua mais falada no Brasil em cada época. Enfim, os critérios que a gente pode usar para dividir a história do Brasil são diversos, são inúmeros. A gente pode usar a nossa criatividade. No entanto, aqui nas nossas aulas de História do Brasil do CPV, nós vamos priorizar esse critério de divisão política, certo? Porque é o critério que ele acaba sendo mais utilizado e é a forma que também está sendo dividida na nossa apostila. Então, essa divisão vai ser a nossa divisão base, ok?
No entanto, apesar da gente tomar a divisão política da história do Brasil como referência, nós vamos abordar a história do Brasil a partir de uma perspectiva diferente. Nós vamos estudar a história do Brasil sob uma perspectiva social, né? A história social é aquela que busca entender as práticas, os costumes, os hábitos e as diversidades dos grupos e classes sociais brasileiras ao longo da história, né? Então, ela tenta entender como que se forma exatamente a identidade de um povo, sem se preocupar tanto com grandes eventos políticos, com grandes acontecimentos, com grandes nomes, né? E claro que a gente o tempo todo vai falar da política e vai falar da economia, só que isso apenas como um pano de fundo, né? Só para a gente conseguir se referenciar ali naquela linha do tempo, só para a gente entender exatamente de qual período que a gente está falando, só que o nosso foco mesmo vai ser esse grande contingente que a gente chama de povo brasileiro. Certo? A gente vai entender o que é e como que se desenvolveu o povo brasileiro na sua diversidade mais ampla. E passando agora para a partezinha final da nossa aula, queria só dar algumas dicas de estudo para vocês que estão começando aí a se organizar nessa época de quarentena, estão começando a se organizar de uma forma mais autônoma, né? E, enfim, é importante a gente estudar nesse momento com autonomia, mas também com bastante organização. Então, estudar em casa exige que você crie uma rotina de estudos equilibrada, uma rotina de estudos produtiva, e para isso é importante seguir algumas dicas. Primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, que vocês façam anotações. Então, ao assistirem videoaulas, ler os materiais, os textos didáticos, sempre façam anotações. E assim, gente, não existe uma fórmula mágica para dizer qual que é a melhor forma de fazer anotações, né? Essa é uma ferramenta de estudos muito pessoal e que deve atender, antes de tudo, a sua necessidade e as suas características de estudo, né? Mas eu sempre recomendo que você busque anotar só o essencial, sem poluir muito com informações desnecessárias, informações que você pode ter acesso fácil, né? De forma que facilite o seu trabalho de revisão posterior. Então você não precisa anotar tudo que eu for falando para vocês. Vão anotando palavras-chave, vão anotando as ideias principais, de uma forma que fique mais fácil e mais ágil para vocês estudarem depois. Também, sempre resolva exercícios, né? Não só os exercícios da apostila do CPV, que aqui eu vou contar um segredo para vocês, a maioria dos exercícios que está na apostila do CPV está desatualizado ou está com algum probleminha no gabarito, a gente já está corrigindo isso, mas para vocês não saírem prejudicados, eu recomendo que vocês procurem exercícios em alguns sites confiáveis dentro da internet, resolvendo sempre que estiver revisando alguma matéria, e não deixe nenhuma dúvida sem responder. Também pratique a escrita, né? Ou seja, escreva bastante, pratique a escrita o tempo todo, porque isso te ajuda a ir bem nas redações, nas questões dissertativas e te ajuda a fixar a matéria. Então, sempre que você estiver estudando ou revisando algum assunto, tenta escrever um pequeno parágrafo resumindo ao máximo aquilo que você entendeu, né? Então você acabou de estudar ali uma aula sobre o período colonial no Brasil. Escreve um parágrafo de 5 linhas, sintetizando aquilo que você entendeu sobre aquele período, né? Até colocando uma ideia que você pode ter tido, relacionando com outro conteúdo que você estava aprendendo. Enfim, praticar a escrita é essencial para você ir bem nos seus estudos do vestibular e do Enem. Também, sempre busque materiais complementares às aulas, né? Eu sempre digo para vocês que é muito importante vocês assistirem a outros vídeos, né? Tá cheio de vídeos mais didáticos na internet, eu vou dar algumas dicas para vocês em seguida. Leiam livros, jornais, revistas, que possam te ajudar a compreender a matéria e também comparar com as informações que eu trago aqui para vocês, né? Não vou dizer que a minha aula é a aula que está mais correta, que vai trazer as melhores informações. Então é sempre legal vocês fazerem esses estudos, esses complementos aos estudos de vocês, para comparar com aquilo que vocês estão vendo nas aulas, ok? E finalmente, o que talvez seja a dica mais importante para vocês nesse momento, é que você descanse, tá? Não precisa se sacrificar, não precisa se entregar para esse período de estudos. Nós sabemos que para muitos é complicado estudar em casa, é complicado estudar de forma autônoma por inúmeros motivos. Então, não adianta nada você fazer todo um esforço em estudar se você não está reservando um tempo para cuidar de você mesmo, tá? Então não se preocupe com
se a matéria está acumulando, se o conteúdo está acumulando. Não, faça tudo no seu tempo, faça tudo priorizando a sua saúde, certo? Então, busque fazer coisas que você gosta também, que te ajudem a relaxar, sempre que você estiver se esforçando demais, ok? Você não precisa entregar a sua vida, você não precisa entregar a sua saúde por conta desse período de estudos, ok? Só para a gente finalizar então, gente, eu queria deixar algumas recomendações de sites, de canais no YouTube, de podcasts que tem conteúdos de qualidade e conteúdos confiáveis, né? Porque a internet está cheia de coisa, cheia de conteúdo sobre história, cheia de conteúdo sobre ciências humanas, mas infelizmente nem sempre esses conteúdos são conteúdos confiáveis, são conteúdos bons, né, que a gente pode aproveitar. Então eu separei alguns sites, alguns conteúdos que são muito bons, que eu recomendo, que eu acesso, que eu utilizo bastante e que vocês podem aproveitar para estudar também. O primeiro site é o Café História, né? Ele é um site especializado em história, escrito por especialistas e que está sempre sendo atualizado com pequenos textos, sempre muito fáceis de ler e muito fáceis de entender. Outra dica é o Leitura Obriga História. O Leitura Obriga História ele é praticamente uma rede já, né? Tem um site, tem um canal no YouTube, tem 4 podcasts, né? Se você é um ouvinte aí do podcast, se não tente conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho. E ele tem um conteúdo muito bom, de muita qualidade, trazendo umas discussões bem sérias sobre temas atuais e sempre numa linguagem muito acessível, uma linguagem muito agradável. O Nerdologia tem um canal no YouTube, produz vídeos sobre ciência, mas também, uma vez por mês, eles produzem vídeos de história. É um conteúdo de ótima qualidade, são vídeos muito bem produzidos, são vídeos rápidos que sintetizam bastante informação de uma forma muito agradável. Então, recomendo para vocês também. Tem o Xadrez Verbal e o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que são 2 podcasts produzidos pelos mesmos produtores, né? O Xadrez Verbal é um podcast de atualidades, mas eles sempre trazem algum conteúdo, uma contextualização histórica. E o Fronteiras Invisíveis do Futebol, apesar do nome, é um programa sobre história, né? Pelo menos uma vez por mês eles produzem esse Fronteiras Invisíveis do Futebol, contando a história de diferentes países, de diferentes regiões e falando um pouquinho também sobre o futebol dentro desses países e dentro dessas regiões. Tá? E finalmente o História em Foco, que é um site muito grande, muito completo, com listas de exercícios para vocês fazerem, praticarem e treinarem os conteúdos que a gente está trazendo nas aulas, ok? E, gente, hoje nós vamos ficando por aqui, certo? Na semana que vem eu espero vocês para nós conversarmos sobre sociedades indígenas e navegadores portugueses. Aí sim, para a gente começar o nosso conteúdo de História do Brasil na unidade 1 da nossa apostila, ok? Então, espero vocês na próxima aula. Se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco pelo grupo do Facebook e até mais e até amanhã.